Eu convido sempre você a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Procure agora se desligar de toda e qualquer distração. Procure não estar ocupado com outras coisas. Procure agora colocar o seu coração, sua mente também diante do Senhor, para que Ele venha falar com você e abençoar a sua vida, abençoar a sua família. Hoje nós vamos estar revendo aquele texto de Josué, tão somente ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Algumas pessoas compartilharam o quanto elas foram abençoadas com a palavra passada. Meu desejo de oração é que o Senhor fale novamente aos nossos corações e abençoe você com a palavra dele. Então abaixe a sua cabeça nesse instante, feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus, vamos iniciar esse momento falando com o nosso Pai. Senhor nosso Deus, precioso Pai, nós te agradecemos por tua presença tão preciosa em nós e conosco. O Senhor está presente em nossos lares, nas nossas casas. O Senhor está presente em nossas famílias. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Nos colocamos assim para estarmos te exaltando, para estarmos te glorificando, para estarmos te bendizendo, mas também para estarmos ouvindo a tua preciosa voz. Para estarmos, ó Deus, ouvindo mais uma vez palavra do Senhor que nos exorta ao ânimo, à força, à dependência do Senhor. Que a tua voz, ó Deus, chegue aos corações dos meus irmãos. Clamamos pelos enfermos mais uma vez, pelos desalentados, por aqueles, ó Deus, que estão aflitos, por aqueles que estão hospitalizados, por aqueles que cuidam dos enfermos. Nós clamamos por eles e pedimos que o Senhor seja gracioso em abençoá-los, seja gracioso em visitá-los, seja gracioso em curá-los, ó Deus, para a glória do teu santo nome. Aqueles que estão em casa, Senhor, em quarentena, aqueles que estão em casa em cuidados, ó Deus, que o Senhor esteja com cada um deles, que o Senhor esteja conosco, ó Pai, que o Senhor visite os nossos lares, que o Senhor visite as nossas vidas e traga, Senhor, com a tua presença, refrigério para cada um de nós. Receba, te pedimos mais uma vez, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, porque nos reunimos e nos colocamos diante do Senhor nesses momentos, para estarmos te bendizendo, para estarmos te adorando, para estarmos te exaltando e para estarmos sendo abençoados com o desfrutar da presença do teu Espírito Santo. Obrigado. Perdoa os nossos pecados. Fala ao nosso coração. É o que nós pedimos. Em o nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Vamos bendizer e exaltar o nome do Senhor, nosso Deus. Eu convido você a vir
e adorar ao Senhor. Teu santo nome.
abençoar e que essa união nunca falte para nós. Aleluia, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença.
queremos provar a tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença, tua presença é sobre nós. Não há nada igual, não há nada melhor do que a tua doce presença. Enche-nos, Espírito Santo, enche teus filhos com a tua doce presença. De tal forma que o nosso coração se aquiete diante do Senhor e descanse nas tuas promessas, na tua presença. Se há alguém agora, Senhor, participando desse momento, com o coração abatido, passando por algum medo, desespero, eu quero pedir ao Senhor que pela bondade, graça, misericórdia e amor do Senhor, o Senhor visite esse coração. De tal forma, ó Deus, que nesse momento, possa sentir a tua doce presença, o calor do teu Espírito, o renovo da tua preciosa presença, para a glória de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Josué 1. Eu vou ler do versículo 6 ao versículo 9. Josué 1, de 6 a 9. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes
porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Quando eu leio essa exortação do Senhor, por 3 vezes aqui nesse texto, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Eu me lembro das palavras de Jesus, já se despedindo dos seus discípulos, quando Jesus lhes disse: estas coisas vos tenho dito para que tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Preste atenção, Jesus, antes de dizer para os seus discípulos que eles teriam aflições, lhes diz: eu estou lhes dizendo para que vocês tenham paz. Vocês vão ter aflições, mas quando elas vierem, lembrem-se que eu já lhes disse antecipadamente isto, para que quando viesse vocês não ficassem amedrontados com as aflições, não se deixassem abater pelas aflições, não se deixassem acabar pelas aflições, mas tivessem paz. Jesus estava, portanto, dizendo para os discípulos: quando as aflições que certamente virão contra vocês chegarem, mantenham a paz. O que ele agora está dizendo para Josué é: Josué, o que espera você? São muitas lutas. Você ainda tem muita coisa, muita guerra, muita tribulação. Inimigos virão contra você. Há uma Jericó imensa contra você. Gigantes contra você, que virão contra você. Mas eu estou dizendo para você, Josué, ser forte e corajoso. Não temas. Eles virão para colocar medo em você. Mas eu estou dizendo para você: não tenha medo, confie em mim, porque eu vou estar com você. Eu não vou desamparar você, mas virão. Portanto, Deus, o Senhor, o Espírito, está nos dizendo, diz para você: olha, você tem lutas para enfrentar, você ainda tem dificuldades pela frente, ainda não acabou. Enquanto você estiver aqui e houver vida em você, você tem que lutar, você tem que partir para frente com garra, tão somente ser forte e corajoso. Confie em mim. Eu estarei com você sempre. Então essa foi a palavra do Senhor a Josué, para que ele pudesse enfrentar as suas lutas, as lutas que viriam, as dificuldades que viriam pela frente dele. O Senhor lhe diz 3 vezes: ser forte e corajoso. E o que significa ser forte e corajoso? Como que a gente pode ser forte e corajoso e manter essa força diante de tantos obstáculos? Quando Davi, o grande Davi, guerreiro, valente, chegou ao final dos seus dias, Davi sabia que estava chegando o dia da sua morte. Davi chama seu filho Salomão, lá em 1 Reis, no capítulo 2, no versículo 2, e Davi
A semelhança de Deus aqui com Joé quando disse assim: olha, Moisés, meu servo, é morto, morreu. Davi chega para Salomão e diz assim: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Davi está dizendo para Salomão: Salomão, eu estou morrendo. O meu dia já está chegando. Agora preste atenção no que ele diz a seguir para Salomão. Coragem, pois sê homem. Ele diz: os meus dias já estão chegando e eu vou findando, e eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê valente. Ele diz para o seu filho: sê valente. Ele deixa esse recado e preste atenção. Antes de você aprender a ser humilde, a dar a outra face, antes de você aprender a passar por humilhação, a ser coisificado, você precisa aprender a ser valente, a ser homem, a ser mulher, a ser corajoso. Porque se você for alguém humilde, de oração, quebrantado, mas sem que seja homem, sem que seja mulher, sem que seja corajoso, sem que seja uma pessoa valente, você vai estar apenas representando um papel de humilde, de pobre, coitado. Humilde é aquele que se sabe homem, que se sabe valente, mas não usa da sua valentia, não usa da sua força para descontar a sua ira nos outros. O valente é aquele que resolve os seus problemas, as suas questões em Cristo Jesus. O valente é aquele que sabe que ele pode quebrar a cara do inimigo, quebrar a cara do outro, fazer justiça com as próprias mãos, mas que ele é de Jesus Cristo, que ele tem um coração transformado em Jesus Cristo. Ele pode restringir as suas forças quando isso se faz necessário. O que Davi, portanto, estava dizendo para Salomão era o seguinte: Deus fez promessas para você de que a sua descendência, de que a nossa descendência, a descendência dos nossos pais seria uma descendência abençoada, uma descendência de conquistas, uma descendência de vitórias. Mas seja homem, porque se você não for valente, enfrentar com coragem aqueles que virão contra você, você não vencerá. Você não vai experimentar essas promessas porque você se acovardou. Agora, será que ser valente é ser grosso? Será que ser valente é ser estúpido? Será que ser valente é ser mal educado? Claro que não. Não é isso. Ser valente é ter coragem de fazer aquilo que é certo, mesmo que isso custe a sua própria vida. Ser valente é ter coragem de permanecer no caminho certo, mesmo que isso lhe custe suor, a vida, mesmo que falem de você,
mas você sabe muito bem quem você é. Lutas, preste atenção também nisso. Lutas só deixam a gente quando elas nos abençoam. Enquanto você não aprender a ser abençoado pelas lutas que você enfrenta ou que você está enfrentando, essas lutas não deixarão você. Enquanto você ficar fugindo das suas lutas, as suas lutas perseguirão você. Mas quando você enfrentar as suas lutas com a força do Espírito Santo e ela abençoar você, finalmente, então, ela deixará você. E aí sim, você terá um testemunho para dar, você terá uma história de vitória para você compartilhar, porque as pessoas dirão sobre você, a respeito de você, grandes coisas fez o Senhor por ele, é por isso que ele está assim alegre, ele sabe a luta que ele enfrentou com coragem, com garra, e ele venceu a luta, e é por isso que ele está alegre, e a vitória que você teve, porque você enfrentou a sua luta com valentia, com coragem no Senhor, testemunhará e dará forças àqueles que ouvirem o seu testemunho, e essas pessoas terão vitórias através da vitória que você teve. A sua força fortalecerá outras pessoas. Outras pessoas poderão olhar para você e poderão dizer: se ele venceu, eu também vou vencer. Se ele venceu aquela luta que é maior que a minha, eu também vou ficar vencendo. Mas enquanto você ficar achando que a sua luta é a maior luta de todas, que nenhuma outra luta se iguala à luta que você está tendo, você vai ser derrotado por suas próprias lutas. Quando a luta vier contra você, quando a tribulação vier contra você, olhe para ela não com cara de derrotado, mas olhe para ela com cara de oportunidade. Olhe para ela com cara de quem está vendo leite e mel. Quando contaram os espias o relatório, disseram: olha, a gente não pode com aquele povo não. Nós seremos como gafanhotos debaixo dos pés deles. Eles vão acabar com a gente. Mas Caleb disse: não. Nós vamos comê-los como pães, destruí-los. Preste atenção, olhe para a sua luta e veja algo saboroso, algo que você pode enfrentar com gosto desde já de vitória. O tempo em que a gente mais cresce é o tempo em que nós enfrentamos grandes lutas. E à medida em que as nossas lutas vão crescendo, mais nós vamos crescendo com elas. Quando você faz exercício físico, você vai aumentando cada vez mais os exercícios, e cada vez que você aumenta, quando você começou, você lembra da dor que você sentia? Tudo, o corpo todo doía, mas você insistiu, persistiu, e as dores foram diminuindo, e à medida em que elas foram diminuindo, você foi aumentando ainda mais o seu exercício, ainda mais a sua luta, ainda mais o seu esforço, e você foi se tornando cada vez mais pronto
para os próximos exercícios, para as próximas lutas. Há um princípio biofísico chamado hormese. No grego é exercitar. A hormese, ela diz assim: o que não mata, fortalece. O que não mata, fortalece. Ela é uma resposta adaptativa das nossas células a um estresse moderado. Cada vez que você faz exercícios, você mata células. Sim, você acaba matando células e outras células vão renascendo, rejuvenescidas e fortalecidas, e fortalecendo cada vez mais o seu corpo, tornando cada vez você mais forte. Isso significa ser forte e corajoso, ser valente. Segundo, ser valente é honrar a Deus nos desafios que são colocados diante de nós. Deus coloca desafios diante de você, lutas diante de você. Quando você se amedronta com as lutas, foge das lutas, você não honra a Deus. Mas quando você as enfrenta com garra, com coragem, você então honra a Deus. Você se lembra de Daniel, de Sadraque, Mesaque, Abednego, lá na Babilônia. Eles não sabiam o que lhes ia acontecer naquele exemplo da fornalha de fogo. Por isso eles disseram: se o nosso Deus quiser, mas fique sabendo de uma coisa, nós não vamos desonrar o nosso Deus. Se Ele quiser, Ele nos salva. Se não quiser, a gente morre. Mas envergonhar o nosso Deus, nós não vamos. Ser forte e corajoso é honrar a Deus. É ir com a coragem que Ele nos dá contra as nossas lutas. Em 2 Samuel, nós temos um exemplo que eu acho também preciosíssimo, no capítulo 23, a partir do versículo 8. Depois você dá uma lida nesse texto, ele fala dos valentes de Davi. 2 Samuel, capítulo 23, do versículo 8 ao versículo 17. Mas ali no início, enquanto todo o povo de Israel começou a recuar com medo do povo inimigo, diz o texto que havia ali um valente que enfrentou o povo, todo o povo. Eu quero ler esse versículo para você ver como que a palavra de Deus diz. 2 Samuel 23, versículos 9 e 10. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aiuí, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quando já se haviam retirado os filhos de Israel, olha o que Eleazar fez. Ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada à sua mão naquele dia. O Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. O que significa isso? Todo Israel fugiu dos filisteus, mas Eleazar apanhou sua espada e enfrentou os filisteus, saiu contra eles, e diz o texto que ele foi lutando com a sua espada agarrada à sua mão, até que a espada não lhe soltava mais. A espada ficou presa à sua mão.
Como é que pode ter acontecido isso? Eu penso que Eleazar foi enfrentando, foi lutando, e à medida em que ele agarrava com força a sua espada, a sua mão ia sangrando com os calos, com a força, aquele sangue foi secando, e a espada agarrou na sua mão. Você pode imaginar para depois arrancar aquela espada da mão de Eleazar? Sabe o que isso significa? Enquanto você enfrenta a luta, enquanto você enfrenta a aflição, haverá dor, mas ainda que você sangre, não abandone a luta, não desista, não se acovarda, vá para frente, continue enfrentando o inimigo. Deus disse a Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Isso significava que Josué teria resistência todos os dias, mas que ele não seria vencido por essas resistências. Ele as venceria. E Deus lhe diz: como fui com Moisés, assim também serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. As promessas de Deus estão com você, Ele está com você. Promessas esperam por você. Honre a Deus enfrentando, sendo forte, sendo valente, enfrentando suas lutas com coragem. Não desista, ainda que doa. Ainda que você esteja aí com dor, sofrendo, chorando, os que com lágrimas semeiam voltarão com júbilo, trazendo os seus feixes. Confie na promessa do Senhor e siga em frente. Em último lugar, a palavra nos diz e nos ensina que ser forte, corajoso, se mantém quando nós nos mantemos na palavra, nas promessas, e não nos desviamos das promessas do Senhor. Os versículos 7 e 8 dizem assim: tão somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado. Olha agora, esse ser forte e corajoso, tão somente, é para teres o cuidado de fazer tudo quanto a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Há quanto tempo você abandonou a palavra? Há quanto tempo você não se volta para a palavra? Há quanto tempo você não lê a palavra? Há quanto tempo a palavra já não fala mais com você? Há quanto tempo você não se aproxima da palavra com o coração compungido, com o coração quebrantado, com o coração desejoso de ouvir a voz de Deus? Você começou a dizer que não entende nada do que você lê, e você desistiu, você esfriou, você abandonou a palavra. Ser forte e corajoso é manter-se na palavra. Depois que Davi disse a Salomão: olha, meus dias estão chegando ao final, ser valente, ser homem,
ele também disse: guarda os preceitos do Senhor, guarda a palavra do Senhor. E o exemplo que nós temos também está lá no livro de Esther, no capítulo 9, no versículo 22, quando o povo escapou das mãos de Amã. Amã tinha usado o Purim, a sorte, para destruir o povo de Israel. Mas naquele dia, o texto diz: como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem porções de banquetes uns aos outros e dádivas aos pobres. O dia em que a sorte foi contra o povo de Israel. Se você olhar lá no texto de Esther 9, você vai ver o título desse texto dizendo: a festa de Purim. Seria o dia do azar deles, o dia da desgraça deles, mas eles transformaram o dia que seria o dia da desgraça em dia de festa, em dia de celebração, em dia de honrarem a Deus. Um dia em que seria de tristeza foi transformado em alegria, dia que era de luto foi transformado em dia de festa, para que eles fizessem banquetes e de alegria, e mandassem, distribuíssem porções uns com os outros. Manda uma porção para aqui, para essa tenda, para esse vizinho, para outra casa. Vamos fazer celebração juntos no dia que seria o dia da desgraça. Sabe por quê? Porque tão somente eles confiaram na promessa do Senhor e não se desviaram dela. E quando você lê o texto de Esther 9, você vê no versículo 14 o seguinte: eles se dispuseram a defender a vida. Se dispuseram a defender a vida. Tão somente ser forte e corajoso, ser valente para defender a vida. Erga a sua cabeça, olhos para o alvo, para Cristo. A luta pode trazer dor para você. A luta pode fazer você chorar, mas que ela não faça você desistir. Porque vai chegar o dia em que o Senhor vai transformar o seu choro em alegria, o seu pranto em riso, a sua luta em celebração de vitória. Outros olharão e poderão dizer: por que ele está alegre assim? Por que tanto júbilo? Porque grandes coisas fez o Senhor por ele, por isso ele está alegre. Celebre, peça: prepara, Senhor, a minha mesa, já esteja preparando a minha mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Me vista, me unja com óleo, que ele transborde sobre todo o meu corpo, a partir da minha cabeça. Óleo de alegria. Faça isso, Senhor, na presença dos meus inimigos, porque eu honro ao Senhor quando eu confio que o Senhor está comigo e sou forte e corajoso no Senhor. Não temas. É a palavra do Senhor para você.
nessa noite, nesse dia. Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres de tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Que em todo descanso a gente mostre valentia, que seja o descanso do valente, o descanso daquele que foi forte, corajoso e teve vitórias, que seja o descanso daquele que espera o pão que o Pai dá aos filhos enquanto descansam, enquanto dormem, porque confiam no Senhor. Que esse descanso esteja sobre a vida dos meus irmãos, para a glória do teu santo nome. Eu quero repreender em nome de Jesus toda voz do inimigo que é voz contrária à palavra do Senhor. Toda voz que possa estar dizendo aos teus filhos neste momento: não creiam, não é assim, você não vai conseguir. Eu repreendo em nome de Jesus. Que você ouça a voz do Espírito Santo que suavemente diz para você: tão somente ser forte e corajoso. Sujeite-se a mim e o inimigo é quem vai
fugir de você, para a glória do meu nome, para a glória do nome de Jesus. Amém e amém.